Pai, tua presença é real nesse lugar. Ambiente de cura ainda permanece aqui. Um ambiente de transformação permanece aqui. O fogo desce sobre nós. Nós clamamos agora que o poder do teu Espírito, o vento do teu Espírito comece a soprar nesse altar ainda mais forte. Vento do Espírito, chora, comece a soprar sobre brasas vivas. E quanto mais soprar, mais fogo acenderá. Fala com a gente, encontra um lugar de atenção no nosso coração. Encontra um terreno fértil dentro de nós. Pai, abençoe essa semente e produzir frutos que te glorifiquem. Em Jesus. O teu filho, Pai, já está em tuas mãos. Para a glória do Senhor. Amém. Uau! Tenho aprendido que quando Deus está num lugar, ninguém precisa dizer que Ele está. Ele mesmo evidencia a presença dele. Ele está aqui. Eu senti muitos anjos, cara, entrando por aquela porta e invadindo essa igreja. Mas assim, respira Deus. Você não precisa esperar de um altar. Uma vez atrás eu pedi a Deus, falando: Deus, eu quero queimar. Foi dito aqui ontem, né, como serafins. E eu achava que aquilo era uma oração meio maluca. E de repente Deus olhou para mim e falou: é possível. Aí você pensa como que eu fiquei. Quando Deus falou para mim: olha, é possível você queimar a adoração mesmo diante de mim. Amém. Amém. Eu sinto que eu estou em outra igreja, cara. Eu falei isso comigo. Eu tive aqui com vocês, acho que ano passado. E a ideia que eu tenho é que passou um furacão por aqui, cara, e estragou vocês. Mas estragou uma galera. E eu, que isso, cara? Parece que eu fiquei 10 anos sem vir aqui. Foi muito violento. E Deus falava assim comigo: e agora não vai parar mais. Eles pegaram o caminho do fogo. É só continuar colocando lenha, e o fogo só vai alastrando. Trouxe aqui nosso material. Eu sou da base do Leão. Nós temos fundamentado uma base ali do Sul, já temos o sítio, estamos começando o auditório. E a gente fez uma escola de Cachoeiro, tem um mês mais ou menos. Chegou lá, para surpresa nossa, Deus tinha tocado um cara que estava nos recebendo e contratou alguém para gravar tudo sem falar com a gente. Foi muito bom, deu tudo de graça para a gente, as gravações. A gente mandou fazer uma capa, fazer umas cópias. Eu estou com 32 aqui. Só que hoje à tarde Deus me tocou, cara. Deus falou assim: eu não quero que você venda, eu quero que você dê. Então, se você quiser eu quero que você venha aqui, você pode pegar um só, viu? Para deixar com mão. Uau! Ainda tem 4, cara. Eu vou tirar um da último.
Mas não é isso que eu vou pregar. Eu empolguei demais aqui dentro dos DVDs, cara. Meu Deus! Uau! Deus sabe quanto nós precisamos. Mas nós ouvimos a voz dele. Não precisa abrir sua Bíblia agora, depois nós vamos abrir muito. Êxodo 33. Eu vou ler o versículo aqui. Eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz porque eu fiz novos amigos. Laura, a galera que veio com ela, surpresa, Vitor e a sua esposa, não sei quantos conhecem o Vitor. E Deus marcou isso, cara. Deus faz umas coisas assim que só Ele. Por isso que a minha oração tem sido constante assim: Deus, eu preciso perder o controle. É isso que eu tenho orado, para Deus tirar o controle das minhas mãos. Eu vinha pra cá, cara, no meu carro, e eu falava assim: Deus, acaba comigo. Deus me pega. Acaba, até que não mexe mais nada de mim. Sabe por quê? Eu tenho olhado, cara, e eu não tenho mais nada. Eu realmente renunciei tudo. A gente tem pensado isso. É o mesmo sentimento que tem tomado o pastor com vocês, Vitor. E eu em casa essa semana, e eu, caramba, o que virou a minha vida? Nada. Não tem mais nada, Diego. Nada, cara. Nada. Então, cara, eu já não tenho nada. Então eu não posso parar enquanto Ele não me pegar totalmente. Eu estou enjoado de boas lembranças. Eu estou enjoado de liberar bons sermões e vários sermões, e a galera chega, cara, que palavra, cara, eu estou enojado com isso, no bom sentido. É algo pessoal. Eu estou querendo Ele. É isso que me cansou, é porque não dá mais. Não dá mais. Vim para essa reunião aqui, igual, que gostoso. Pulamos, dançamos, queimamos lugares ao verde, mas quando tem fogo, cara, você queima lugares. Sabe? Porque é a unção que está sobre o ministério. Entende? A unção que está sobre os meninos. Você viu que a galera queimou lugares? A música, Deus deu ele, mas quem estava tangendo hoje era outra galera. Entende? Vocês queimaram, né? Juntou o grupo aqui desse lado. É só esse lado que queima ele. Não pode ficar do lado de cá também, não. Mas era a separação certinha, o grupo aqui. Mas não pode ser só isso, gente. Nós temos que agarrar Ele, nós temos que pegar Ele. Ou somos mais uma religião. Simplesmente. Quando eu olho para esse texto aqui, Êxodo 33, versículo 15, vai dizer: então disse Moisés, a tua presença não vai comigo. Não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Eu quero falar nessa noite aquilo que Deus me visitava desde quarta-feira, sobre a presença da glória de Deus, sobre trazer de volta a glória do Senhor. E Deus me levava nessa referência que temos da glória de Deus muito evidente com a figura da arca no Antigo Testamento. E a primeira coisa que Deus me faz perguntas para que eu entenda Ele, e isso é louco demais. E Deus falou assim: qual era o nome da arca? Qual era o nome da arca, gente? A arca da aliança. Em outros momentos vai falar arca do concerto, mas de maneira mais evidente que a gente vê chamando de arca da aliança. Por que arca da aliança? Isso todo mundo já sabe, ensino já
estabelecido a presença da glória de Deus, representava isso. Então, a Arca da Aliança, porque a presença da glória de Deus, ela vem para selar e para evidenciar na vida daquele que tem aliança com Deus. Então, quando um homem, uma mulher, uma igreja, um ministério, um ser sozinho, sei lá, tem uma aliança com Deus, a evidência disso é que Deus sela com a glória dele na vida daquela pessoa. Alguém pode dizer amém? A Arca da Aliança, porque ter aquela arca, ter a glória de Deus, significava que Deus estava dizendo: esse povo tem uma aliança comigo, por isso eles têm a minha glória. Quando nós nos casamos, a gente usa um anel, uma aliança. Para que significa isso? Olhem, todas da minha mão são muito bem casadas, graças a Deus, Pai de Moisés. Aleluia. Isso é que significa, para que se você bater os olhos aqui na minha mão esquerda, você sabe que eu tenho uma dona. Amém? Aliança. Como que eu sei que um homem, como que eu sei que uma pessoa tem uma aliança com Deus? Se tem presença da glória da vida na vida dele. O próprio Deus, irmãos, ele faz questão de deixar muito claro que ele está na sua vida quando você tem uma aliança séria com ele. Ele evidencia, ele sela a sua vida, não com coisas góspels, mas com a presença da glória. Quando eu olho aqui para Moisés está falando isso com o Senhor. Moisés está falando: Deus, o Senhor não vai mais com a gente. Então, como saberemos que achamos graças diante dos teus olhos? Porque não é por andar conosco. E isso nos faz um povo separado de todos os povos da terra. O que Moisés estava falando é o seguinte: Deus, eu não tenho aliança com o anjo. A minha aliança é com o Senhor, então não é o anjo que deve comer, é o Senhor. Porque os sinais que o homem tem em favor de Deus é porque a glória do Senhor está sobre ele. Os sinais que alguém é um cristão verdadeiro não é porque o seu nome na lista de membresia da missão serra, mas é que Cristo está evidente na sua vida. Irmãos, os sinais do ministério que está falando não tem o selo de Deus, essa presença da glória está sobre eles. Não é a roupa que vestimos, não é o estilo que nós montamos, o sistema que criamos, músicas que cantamos, estilo de sermão, gente, é a presença da glória. É isso que sela a vida daquele que tem uma aliança com Deus. Porque Moisés estava falando: Deus, eu casei foi com o Senhor, não foi com o anjo. A tua presença que tem que ir comigo. Moisés não aceitou. Deus substitui a presença dele por um anjo. Eu fico pensando quantas pessoas iam falar: ok, Deus, e que legal, porque vai ter anjo. Eu quero te falar, você não pode dar mais um passo sem a presença da glória de Deus. Não tem como. Chega, cara, de só vir para um culto, pular e dançar e ir embora num saco vazio, sem presença da glória de Deus. Você precisa do selo, e eu estou nessa. Eu não estou nem aí para o ministério mais, diante de Deus. Eu pedi tudo, cara, eu não estou nem aí para nada. Porque eu estou atrás de ter a glória de Deus. Eu não quero ser homem nisso. Eu quero ser um homem que carrega a glória de Deus. Mas o ministério para quê? Está lotado por aí. Mas eu quero ser alguém selado pela presença da glória de Deus. Amém? E eu quero falar, de fato, nessa noite, sobre como manter a glória de Deus.
Samuel, deixa aberto. Eu gosto muito de ler mesmo o texto, às vezes parece cansativo, mas eu não sei, eu gosto. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali assilo. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomo a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: foi tomada a arca de Deus, diga comigo, a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Versículo 21. Mas chamou ao menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Primeira coisa, e isso é muito suficiente para nós aqui: como manter a glória de Deus? Gerando um ambiente para a glória de Deus. É preciso gerar um ambiente. Quando nós olhamos aqui para a realidade de Israel, a gente vê os filhos dos sacerdotes roubando as ofertas ao Senhor. Sempre que eu leio esse texto, cara, eu fico muito chateado com esses caras. Eu fico irado. Meu Deus! E como se não bastasse a cultura estabelecida do Senhor naquele momento. As pessoas iam sacrificar, elas iam trazer a carne dali e fazer outros, para queimar como o Senhor. Os caras vinham e pediam crua para fazer um churrasco para eles. E se a galera falasse: poxa, deixa eu oferecer primeiro ao Senhor, eles falam que eu vou tomar força. Aí mais embaixo a gente vai ler, entenda como estava o ambiente, lembra? A gente vai ver esses caras que deveriam ser os referenciais sacerdotes, que ligam os céus com a terra e vice-versa. Eles estão deitando com as mulheres que trabalham no templo. Cara, você não está indo para o cartão de sofrer, não. Cara, mas a palavra diz que os camaradas não se importavam com Deus. Eles não estavam nem aí para o Senhor. Consequência disso, o que virou o ambiente que eles viviam? As palavras eram raras, as revelações do Senhor eram raras, as direções proféticas que Israel era acostumado a andar em direções, Deus sempre falando as coisas, sumiu, cara.
filisteus vêm, Israel perde uma pequena guerra aqui de uma maneira humilhante. Esses camaradas morrem. Ele tem a notícia, cai, que as pessoas morrem. Nasce o filho de toda essa parada maluca. E o nome do menino é Icabode. Foi-se a glória de Deus, porque a arca foi tomada. Quando você pede um ambiente para a glória de Deus, ela não fica, cara. A glória de Deus, ela não vem porque a gente faz um culto bonito. Ela vem por causa de um ambiente que é gerado de cura, de santidade. Um ambiente sem inveja, sem ciúme no meio da liderança. Pessoas tratadas, curadas, lidando com o pecado de maneira séria, restaurando o seu altar, restaurando a sua vida. Glória de Deus não tem nada a ver com cultos animados, com louvores legais, com palavras bem elaboradas. Tem a ver com um ambiente propício para ela. É preciso ser gerado. Não pense que a glória de Deus vem de qualquer maneira. Ela não vem, ela tem que gerar um ambiente. E esses camaradas, eles esqueceram do ambiente, porque eles se amarraram na estrutura. O templo continua lá, sacrifícios e está tudo maravilhoso, e ninguém se tocava, que não tinha mais poder profético, não tinha palavra, não tinha visões, mas eles não estavam nem aí. Vamos continuar nossa religião, vamos continuar nossa estrutura, vamos continuar a sustentar esse circo. Aí, meu amigo, a glória de Deus foi lá. E aí a arca foi tomada. Sabe o que é interessante aqui? Porque a arca de Deus, a glória de Deus, que não encontrou mais um ambiente, Deus não tirou essa arca, Deus não tirou a glória de Deus de Israel, como um pai que estava com raiva e vai lá, vou penalizar vocês e vou tirar a minha glória de vocês. Não. A arca foi tomada pelo inimigo. A vontade de Deus desde o Éden. Eu estava lendo uma coisa que me queimou demais aqui. Lá em Gênesis vai dizer que Deus fez então um jardim e colocou no Éden. O Éden era aquela parte da montanha, tudo aquilo. E lá naquele Éden, Deus fez uma coisinha separada no jardim. Os filhos. Deus sempre foi a vontade dele, por isso que Cristo veio, de ter essa separação de relacionamento conosco. O grande intuito de Deus é esse: pais e filhos, um relacionamento livre de intimidade. Mas o que acontece é que nós é que perdemos a glória dele. A glória de Deus foi tomada. Toda vez que nós perdemos a essência, nós perdemos o ambiente, nós paramos de gerar um ambiente. A glória não vem mais, porque nós não oramos mais como orávamos, não derramamos mais lágrimas como derramávamos. Eu quero te motivar a lembrar do seu melhor momento em Deus. Provavelmente era o momento em que você não tinha ministério nenhum na igreja. Você só era um apaixonado por Jesus. O ministério tem um talento fenomenal de nos estragar. Se a gente não cuidar, estraga. Eu tenho sentido muita saudade dos momentos que eu não sabia nem pregar. Eu também não sei, mas enfim, eu não pregava. Eu ia para os montes, cara, não era orar pelo meu ministério. Eu ia para lá e se eu encontrava Deus, e se ele me pegava, cara, ia descer de lá, atacado por Deus. E não era porque eu ia pregar numa conferência, é porque eu queria Ele. Eu queria Ele. Nós marcávamos reuniões, cara, de oração em casa de amigos. E você acha que era por causa do ministério? Qual era o alvo da nossa reunião? Que Ele viesse. Eu vou te dizer que Ele sempre vinha. E pegava todo mundo madrugada.
Deus quer nos trazer de volta aonde a gente consegue produzir um ambiente para a glória de Deus. Aonde a gente chega até Deus só para oferecer, só para entregar a Ele tudo, o nosso ser, a nossa vida. As nossas reuniões de orações gente, como ele falou, não entenda de uma maneira global. Tem os remanescentes, tem os escondidos. Eu creio que eles estão aqui essa noite. Amém. Mas a gente entra no ativismo e acha que a oração é pedir. A oração é derramar. É entregar. Já viu o número de orações que a gente tem? Só orando pelo nosso ministério. Deus faça isso. Deus a moderada da igreja. Não estou dizendo que você precisa orar disso, mas, cara, se você gerar um ambiente para a glória de Deus, não vai precisar perder tempo com essas coisas, cara. Não vai. Quando você ficar sabendo do problema, Deus já resolveu. Aí você, caramba, aquele problema não, cara. Deus já resolveu. É assim. Nós temos que gerar um ambiente. A nossa geração, ela está com essa missão de trazer a arca de volta, de trazer a glória de Deus de volta. Queridos, o culto não é receber, nós temos essa visão que culto é receber. Aonde você aprendeu isso? Culto é dar. Culto é dar. O culto não é uma expressão de que você adora, de que você reconhece aquilo, nós estamos falando aquilo, é a pessoa de Deus, não é isso. Mas eu venho para cá com uma ideia só de receber. Deus deve estar assim, caramba, que culto furado que vocês não oferecem. Que culto, isso não é culto, eu não aceito jamais esse culto. Cara, nós precisamos trazer a glória de volta. Sabe, como está o ambiente, cara? Esses dias eu falei para mim mesmo, cara, eu me tornei um bobão. Eu tinha esquecido dessas coisas. A essência que estava dentro de mim, esse ambiente, cara. E sabe como que Deus me atacou com isso? Eu estava andando com um amigo Vila Velha dentro do carro, e ele colocou o CD do Fogo e Glória Coletiva dele de Vila, na maior simplicidade, liberando um som que talvez a gente até meio que criticaria aquela pegada, sabe? Acende fogo em mim, aquela coisa bem simplesinha, abre os olhos no meu coração. Só que quando eu gerava um ambiente, eu ouvi isso, e eu lembrei que eu queimava sem precisar ter nada. Eu queimava sem precisar ter conferência. Eu ia para a varanda da casa da minha mãe e ficava chorando e babando, porque eu olhava e falava, Deus, o Senhor fez essa rua, e o Senhor se preocupa comigo. Cara, tá doido, isso já é suficiente para eu babar por 2 horas de amor. Hoje você queimar, cara, tem que ter a Laura ministrando. Entrar pra dentro do quarto, cara, é uma guerra. Você conseguiu. Cara, eu tenho que conseguir. Não, eu tenho que ver um DVD. Não, eu tenho que ler um livro que está no planificamento. Não, cara, eu tenho que fazer isso e aquilo, cara. Você só tem que gerar um ambiente. Só gerar um ambiente. E que Deus trazer no meu coração que talvez aqui tenha muitos bobões como eu, que precisa gerar um ambiente de novo, trazer de volta. Pelo amor de Deus, cara, eu não estou aqui para dar testemunho da minha vida, mas eu tenho que ficar falando disso para que você entenda. De coisas simples, gente. Vou te contar um detalhe. É uma coisa tão besta. A gente começou. Eu comecei com o ministro de adoração. Eu comprei um violão numa igreja. Não tinha nada.
simples, gente, é muito simples, é muito simples. Não substitua nada, porque nada tem como substituir a presença. Moisés falou, hoje não, aí eu fico pensando em alguns arraiais que a gente chama por aí. Se Deus fala, Moisés, eu não vou não, mas o anjo vai, meu amigo. E falar assim, Deus, ficou melhor ainda. O anjo vai. O anjo decide muitas coisas na nossa vida, que para nós está bom, não precisa dessa presença, é sobrenatural. Glória a Deus. Jejum, isso é esse. As coisas estão substituindo e a gente está perdendo o ambiente. E a glória está indo embora. E se você está aqui hoje, você talvez está assim, Vinícius, agora estou desesperado porque eu acho que eu perdi o ambiente. Quem perdeu, levanta a mão. Não, levanta. Deixa só eu contar. Na hora do apelo, você tem que orar por você. Você me fez perder. Você me fez perder o ambiente. Botei. Eu perguntei uma vez a um amigo que ele é americano, ele teve avivamentos quando de Pensacola, e eu tinha uma curiosidade, por que em vários lugares a gente sempre teve o avivamento? Irmãos, eu estou falando de avivamento, viu? É uma coisa que definitivamente o Brasil ainda não viu, não, infelizmente, mas não viu. Então eu entrei nesse avivamento. E eu perguntei para ele, que eu ficava assim, por que não é interesse de Deus vir em avivamento? Porque, cara, a cidade é nível de nações sendo tocadas, de revelações sendo liberadas, o céu fica aberto, a gente recebe muita coisa espiritual, os pecadores se entregando, se derramando, cura sobrenatural, cara, tudo é com Deus. Mas então por que ele vem, se instala ali, 1, 2, 5 anos, já é muito bom viver 5 anos de avivamento, é um progresso muito grande, e depois ele vai embora. Não fica uma coisa, parece que Deus investe numa parada e depois deixa falar. Por que Deus não manda avivamento em todo lugar, em 100 anos, 200, 300, quanta coisa aconteceu? O mundo ia ser arrebatado. E eu perguntei isso para ele, por que o avivamento vem e depois vai embora? E ele se hesitar, ele virou na lata para mim e falou, é simples ser isso. Porque as pessoas param de fazer o que trouxe Deus pela primeira vez no lugar. Cara, por que eu não sinto mais aquela coisa, aquela dor? Cara, eu estou numa guerra com Deus para chorar, eu estou com muita saudade de lágrimas. Eu tenho pedido a Deus, cara, Deus, eu preciso chorar, eu preciso ser mais quebrantado. E talvez você está assim, com saudade de muitas coisas. Por quê? Porque, cara, é simples. Você deixou de fazer aquilo que trazia nele. Você substituiu o gerar ambiente por alguma coisa que te distraiu. E talvez essa coisa aparentemente tinha mais a ver com Deus, mas o Espírito Santo está te falando agora que tinha mais a ver com você. Que ele gostava daquilo que você achava que era bem simples. Eu estou queimando demais, cara, que depois eu estou aqui dentro assim, com vontade de bater
quero falar com você sobre quando a gente olha em Isaías 6 ontem. Quem queimou aqui? Se você não queimou aquilo, cara, fogo de Deus. Mas é interessante que Isaías vai dizer que ele viu o Senhor e ele vê os serafins. E o que eles estavam cantando? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e a terra. A terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Então qual é o problema? O problema é o ambiente. Que Deus falava sobre, poxa, então a terra está cheia da glória de Deus. E Deus fala assim, filho, a minha glória está sobre toda a terra. Só que ela exerce coisas diferentes de acordo com o ambiente. Então a glória de Deus está sobre toda a terra. Só que nós sempre iremos gerar 3 tipos de ambiente para a glória de Deus, que sempre estará sobre toda a terra. A glória de Deus está sobre a missão certa. A glória de Deus está sobre a serra. A glória de Deus está sobre o planeta Terra. Só que nós sempre iremos gerar 3 tipos de ambientes para a glória de Deus. Você acredita se quiser, viu? Porque Deus começou comigo. O primeiro ambiente que nós podemos gerar para a glória de Deus é o ambiente de visitação por causa da misericórdia de Deus. Quer ver um exemplo? É aniversário da igreja. Então a igreja estava assim, sem saber, resolve orar, porque tem um evento. E aí ela ora um mês, cara. Ela vai para um monte, ela faz jejum, ela ora. O que você acha que vai acontecer nesse aniversário? Deus vai visitar, tenha certeza disso. Ele vai visitar. Cara, Deus vai falar uma coisa muito louca. Mas eu não posso ter medo de falar para Deus que eu creio que Ele fala. Que às vezes vai ter gente bem pecado. Às vezes o ministro vai estar ministrando bem pecado. E acontecem coisas. Mas só que é um ambiente de visitação por causa da misericórdia. Deus faz por causa de algumas pessoas ali. Aí é um mistério de Deus. Só que chega no fim, chega segunda-feira, a igreja desarma a vida, desfaz o ambiente, e a glória de Deus vai embora. Essa é a realidade da igreja brasileira, da igreja evangélica. Ela está gerando ambiente para visitação por causa da misericórdia. Faz campanhas, então ora em busca dela loucura. Cara, acontece coisas, acontecem milagres, acontecem sinais e maravilhas. Mas Deus não pode habitar, Ele só visita. Eu estou na casa do irmão, eu sou uma visita lá, por mais que Ele me deixe bem à vontade. Mas eu não posso chegar no sofá e pôr o pé para cima, posso? Eu sei que alguns fazem isso. Eu não posso chegar e abrir a geladeira e deixa eu ver o que tem, vou fazer um lanche. Não tem como. Por quê? Eu não posso andar de cueca pela casa. Posso, filho? Olha o tamanho da casa. Por quê? Porque eu sou visita. Nós temos tratado Deus gerando um ambiente de visitação. Ele vem, Ele pode vir, Deus, mas é que isso é visita. O Senhor pode operar até tal horário. O Senhor pode fazer o sobrenatural até certo momento. Até onde nós acreditamos, até onde a nossa doutrina permite, até onde nós gostamos, até onde nós temos prazer, para esse momento, para essa situação. Mas o controle fica na nossa mão. Você é visita. Nós temos gerado esse ambiente para Deus. Acontece um problema na sua vida, cara, você cai de joelhos, orando, buscando, jejuando, se entregando a Deus, e Deus vem, Ele vem e faz.
permanecer. Aí que está. Se tiver um ambiente gerado só para ele visitar, as pessoas estão vivendo nesse ambiente de visitação. Elas vão para a igreja no domingo e se satisfazem se Deus visitar. De segunda a sábado, quem manda na vida delas são elas e o capeta. É desse jeito. Não temos vida de oração, irmãos. O Igor pregou hoje na conferência. Nós não temos vida de oração. Nós sabemos fazer petições. Não temos vida de oração. Nós somos pedintes. Porque nós oramos quando há uma necessidade. Mas não oramos por adoração e relacionamento. Mas existe o segundo ambiente, que é o ambiente de habitação da glória de Deus. Amém? É isso que Deus quer fazer. Aí está uma diferença. Quando se tem um ambiente de habitação, Deus não visita, cara. Ele vem e fica. Porque não é de uma coisa extraordinária, não. Simplesmente Deus olha e Ele tem prazer em ficar ali. Não é porque oraram algo, gritaram, vem Deus, vem. Não. É que geraram um ambiente no qual subiu aos céus e Deus, eu quero descer esse lugar. Geraram um lugar ali para mim. Eu sinto algo me chamando. Eu sinto algo me chamando. O Igor pode andar de cueca dentro da casa dele, cara, se não tiver visita. Desculpa, Igor. É claro que ele pode, eu posso, você pode. Por quê? Porque você é o dono da casa. Desculpe, cara, os exemplos. Eu sou simples e tenho que ser simples para você. Você é o dono. O Igor pode deitar naquele sofá e pôr o pé até em cima da televisão se ele quiser, ele é o dono. Ele pode abrir a geladeira, cara, e fazer o que ele quiser. Por quê? Porque naquele ambiente ele é o dono. Quando nós geramos um ambiente de habitação, é onde Deus pode ser o dono. O controle é dele. Ele literalmente faz o que ele quer. O que ele quiser. Esse é um ambiente de habitação. Nós precisamos gerar esse ambiente. Eu volto nele depois, mas eu quero falar do terceiro ambiente, que é quando um ambiente de misericórdia, um ambiente de visitação, ele tem prazo de validade. Chega uma hora, se não houver mudança, ele se transforma no terceiro ambiente, que é um ambiente de juízo. Aqui nós temos que ter um cuidado. A glória de Deus está sobre todo lugar. E ela pode encontrar um ambiente de visitação, ela pode encontrar um ambiente de habitação, mas ela pode encontrar um ambiente que se ela, quando ela é exposta a esse ambiente na sua vida, ela destila o juízo de Deus. Abra sua Bíblia para a gente andar. 1 Samuel, capítulo 5. Aliás, se você já estava com a aberta. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pôr em seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar,
e os assolou e os feriu de tumores, tanto de Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos na arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois da cidade, de cidade em cidade, e as levaram até Gate. Segura aí, depois a gente continua no versículo 9. Então os filisteus levam o território dele, opa, pegamos a arca. Mas a glória do Senhor, ela tem manifestações diferentes de acordo com o ambiente que ela encontra. Lá nos filisteus, ela encontrou um ambiente de juízo para juízo. Eles eram idólatras, não tinham aliança com Deus, totalmente desviados do propósito de Deus. E como um amuleto de comemoração, eles pegam e colocam ela ali dentro do templo de lado do Deus deles, de Dagom, como se fosse um prêmio. Cara, cuidado com o ambiente que você gera. E eles colocam ali um triunfante, mas de madrugada alguém acorda e vai lá ver, Dagom está no chão. Cara, você precisa. É delicioso, Senhor. Uau! Mas não para por aí, eles pensam, não sei, eles devem ter pensado, a Bíblia não diz, eles devem ter pensado, cara, pastor, pode aqui essa madrugada, porque derrubou o nosso Deus, vamos escolher o lugar. No outro dia, cara, eu brinco demais. De madrugada eles se levantam, eles chegam lá, eles encontram Dagom, a imagem de bruços, prostrados diante da arca do Senhor. E a cabeça dela, cara, tinha sido dissipada, e seus braços cortados. Você consegue imaginar só aquele troncozinho humilhado, caído ali, tadinho. Cara, a glória de Deus, o ambiente de Jesus, eles ficaram desesperados. Eles falaram assim: o que nós vamos fazer com esse negócio? Ele não pode ficar aqui. Eu acho que ele acabou com o nosso Deus. Só que eles sabiam, mas também com Israel, porque lá tem um ambiente que ela opera diferente. Eles se uniram os príncipes e tal, tiveram uma ideia: vamos mandar isso aqui para Gate, e de lá a batata quente vai comer de cidade a cidade. Versículo 9: depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón. Sucedeu, porém, que lá chegando os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Senhor de Israel para nos matarem, a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes, fizeram isso de novo e tal. E versículo capítulo 6: 7 meses teve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Eles chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Deixa eu dar mais uma pitadinha aqui para a gente ir para o versículo 10. E eles foram jogando elas de cidade em cidade. Acontecia sempre a mesma coisa. Os homens, do maior ou menor, eles eram atacados de tumores. O contato da glória de Deus com aquele ambiente que tinha Deus. Então eles se reúnem, eles têm uma ideia, não tem jeito. Eu acho que a arca precisa voltar para o lugar dela. É muito legal a gente ter roubado elas dos israelitas, dos hebreus, mas eu acho que Deus não está gostando de ficar aqui. Eu acho que lá é que tem um ambiente.
E eles decidem fazer um monte de maluquice aqui, versículo 10. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 águias com crias e as ataram ao carro. Deixa eu pular um pouco para a gente ganhar tempo. Vamos para o versículo 15. Os levitas desceram a arca do Senhor. Ela chegou no território de Israel. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro que eles colocaram e puseram sobre grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifício ao Senhor. Viram aqui os 5 príncipes que tinham levado e viram tudo que correram. Versículo 19: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Vamos ao capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então agora a arca está de volta no território santo, no território de Israel. E os levitas ali receberam, pegaram a arca, tiraram, ofereceram sacrifícios. Mas você já viu que, por um acaso, olharam dentro da arca, e Deus feriu 70 homens. Era o povo dele, cara. Eles ficaram arrasados. Eu quero rapidamente falar aqui o que eu seguir. Deus tanto feriu lá os filisteus, mas quando chegou no povo dele, ele feriu também. Por quê? Porque fizeram errado. O que eu quero dizer com isso? Deus irá nos cobrar responsabilidade para carregar a glória de Deus. Deus não dará a sua glória a meninos imaturos, a ministérios que só têm empolgação. Deus não dará a sua glória a igrejas que não se submetem a serem saradas, curadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não é porque você monta uma bandinha e sobe para cá e traduz umas músicas e libera o som que a glória de Deus você vai carregar. Não é porque você lavou no sermão, que lindo, e a glória de Deus. Não é assim. Tem que se ter ambiente. A sua vida tem que gerar um ambiente para a glória de Deus, e Ele nos tratará de maneira séria. Não é porque está certo que Deus comporta. Os levitas sacrificaram o povo de Deus, mas olharam para dentro da arca, e Deus nunca falou para olhar, abrir a arca e olhar lá dentro. Não podia. Então Deus rege não pela beleza de atos, Deus rege por princípios, por propósitos estabelecidos na sua palavra. Eles foram fulminados. Deus vai fulminar ministérios que não estão gerando ambiente para a glória de Deus. Deus tem falado comigo de pessoas que hoje têm agendas lotadas por 2, 3 anos. Nós vamos chegar um tempo que eles vão implorar para ministrar nos nossos altares e nas nossas igrejas. Deus vai tirar a agenda deles, porque a glória de Deus já se foi, e eles continuam querendo sustentar a estrutura. Ministros que não carregam mais a glória de Deus, porque já perderam o ambiente. Deus vai fulminar. Deixa eu te falar uma coisa: não brinque de ministério, não brinque de ser cristão, não fique gerando ambiente, porque senão, quando você tiver contato com a glória, ela vai provocar juízo de Deus na sua vida. Gere ambiente de habitação, na verdade, na revelação do Cristo ressurreto. Coloque a sua vida ligada nos céus, no coração de Deus.
anos dirigindo lamentações ao Senhor. Mais uma vez eles têm só a arca, mas não tem o ambiente para a glória, para a habitação da glória de Deus. Porque eles recebem então a arca com medo e não com adoração e entrega. Eles ficaram 20 anos com medo de que vai que ele faz alguma coisa e morre mais 70. E aí eles ficavam lamentando, mas sabe por quê? Porque eles estavam pecando com Balaíns. Eles estavam ruídos, eles estavam desviados. Cara, se tem uma coisa perigosa, ele está em pecado, cara, cuidado. Se arrependa. Nas cinzas. Se entregue a Jesus nessa noite. Eu quero te dar uma palavra: ofenda a sua reputação. Ofenda mesmo. Dá um murro na cara dela para cair no chão e você ficar então exposto para ser curado pelo Senhor. Expõe. Dá, sei lá, uma voadora. A reputação é o nosso maior inimigo, para que a gente não se exponha. Todo mundo tem medo, mas o que vão achar? O que vão falar? Até falar uma coisa que se dane o que vão achar. O importante é você ser curado, sarado, transformado, para não mais geralmente ter visitação ao juízo, mas para que Deus olhe para você e queira habitar. Para que Deus não venha porque você orou, para que Deus venha porque Ele está chamando para ficar com você. E não é por causa de uma conferência, é todo dia. Você acorda e Ele está lá, arrumando seu cabelo. Isso é possível. Essa intimidade, cara, eu constrangei de falar, cara, para a vida dela. Viram como é simples? Viram como é simples? É isso. Relacionamento, gerar um ambiente para Deus. Cara, mas eu preciso continuar porque depois você vê aí. Agora, veio Saul, aliás, em Samuel, o profeta, e a missão dele era essa: não era liberar profecia, aliás, não era liberar a revelação para fulano e ciclano. A função do profeta, ele traz alinhamento, ele traz o coração e a mente de Deus naquele lugar. E ele conduz o povo em arrependimento. Tira os Balaíns, aquela coisa muito linda. Mas Samuel vira as costas. O povo veio para ele e falou: Samuel, talvez Deus estava assim, agora eu posso habitar, né? Aí eles viram para Samuel, nós queremos um rei. Ou seja, a presença da glória não é suficiente. Nós queremos um homem, Samuel, para a gente olhar para ele. As outras nações todas têm um homem que sai à frente, o rei.
financeira. Uau, o rei de Israel, sabe uma coisa que ele se atenta? Aonde está a arca? Eu estou vendo tudo num lugar, mas a arca não está aqui. Deus quer homens assim, que vão sentir falta da presença de Deus, homens que vão ter faro. Cara, Deus não está aqui. Vamos parar todas as nossas programações, vamos pular no chão e clamar até que Ele volte. Não, pastor, mas está tão legal. Olha como que nós estamos crescendo. Você já olhou a ficha de dízimo do cara? E, cara, eu não amo essas coisas. Eu não estou sentindo Deus, cara. Fecha essas portas até que Ele volte. Davi sentiu falta de Deus, cara, porque ele foi gerado sem estrutura. A estrutura dele era algumas ovelhas no meio do pasto tocando a sua harpa. Então Davi sentia falta, não era de holofotes. Davi sentia falta de Deus. Meu Deus, por que você está tão preocupado assim, Davi? Porque a arca não está aqui, cara, e nós vamos buscá-la. É muito gostoso. E a primeira tentativa de Davi, estamos chegando, gente. 2 Samuel, capítulo 6. Está chovendo, não é difícil você ir embora para ficar um pouquinho. 2 Samuel, capítulo 6. Vai ficar mais quente, cara. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Então tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Ele juntou a galera toda. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Uau! Carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, onde ele tinha ficado 20 anos para mais, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando